Deus é muito bom. Que bom estar com você, que bom que você está aqui. Se você está aqui, é a sua primeira vez nessa casa, que ela se torne um lar para você. Amém? Você possa, de fato, encontrar nessa família, uma família de discípulos, homens e mulheres, que vão te ajudar na caminhada cristã e te ensinar como podemos deixar a vida cristã mais leve. É possível. Às vezes nós colocamos muito peso na vida e às vezes alguns deles são desnecessários. E a graça nos ensina isso, como é bom sermos livres de padrões e de pesos que são colocados nas nossas costas por aquilo que Deus não aprova. É muito bom. Então você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que Deus de fato fale com você nessa manhã. Nós estamos muito felizes por você estar aqui. Pessoal que está no YouTube, as casas que estão recebendo a palavra de Deus através da ministração pelas mídias, que sejam tocadas também poderosamente em nome de Jesus. Amém? Estou muito feliz, amados. Ontem nós estávamos aqui, nós estamos com uma classe de fundamento, que são pessoas novas que estão chegando à igreja. Nós estamos com uma classe de 88 pessoas que estão chegando e estão sendo trabalhadas naquilo que Deus está movimentando, naquilo que Deus está falando. E é um privilégio ver as pessoas se dobrando à palavra de Deus nos nossos dias. Tem sido artigo de luxo nos nossos dias você encontrar cristãos e cristãs autênticos, sabia disso? Pessoas que se dobram não a uma religião, a uma placa, a uma denominação, mas pessoas que se dobram à palavra de Deus. É artigo de luxo. Por quê? Porque você conta nos dedos e consegue contar nos dedos de uma mão só aqueles que são fiéis. Enquanto o Juninho estava adorando aqui agora de manhã, o Juninho houve um momento em que ele ajoelhou e o Espírito Santo comunicou algo no meu coração. Ainda que nós estejamos de pé, mas nós precisamos aprender a nos dobrar diante de Deus, porque a verdadeira adoração é aquela que nos coloca de joelho. Deus falou fortemente comigo sobre isso. Nós precisamos aprender a nos dobrar diante de Deus em meio à adoração. Não é o fato de você, ter que ajoelhar aí no seu lugar, nada disso, mas às vezes nós cantamos, adoramos, oramos, mas a nossa mente está longe. Mas quando nós conectamos, nós nos dobramos, ainda que estejamos em pé. Então aprenda isso, aprenda o caminho da adoração genuína, em nome de Jesus. Amém? Título da mensagem, o Michael está aí. Coisa fina, hein? Michael é nosso tecladista. Tiveram um filho agora, Davizinho está aí. Está aí o Davi? Eita glória, hein? Deus é bom, hein, Michael? Parabéns, bem-vindos de volta. Eles estão chocando ainda, né? O Michael está cheio de piolho. Está duro de chegar perto. Mas que bênção que eles estão de volta. Muito bom. Queridos, eu quero falar com vocês hoje sobre diferentes, mas unidos. Nós temos muitas diferenças e as nossas diferenças, elas são assim, às vezes, um empecilho para que Deus possa fazer o que Ele deseja fazer. Mas se tivermos maturidade, é nas diferenças que Deus traz e extrai o melhor para a igreja. Quantos creem nisso? Porque são nas nossas diferenças que Deus, uma vez que nos une com a sua argamassa do amor, Ele consegue nos usar de maneira poderosa e profunda a respeito daquilo que se chama Evangelho. Lembrando que o Evangelho é Cristo Jesus encarnado, amém? Então nós temos muitas diferenças, e nas nossas diferenças, às vezes por imaturidade, ao invés de nós aproximarmos pessoas, nós repelimos pessoas. Porque as pessoas quase sempre não se encaixam dentro de um padrão que nós determinamos, que nós escolhemos, que nós entendemos. E a Bíblia não nos ensina a ser assim. A Bíblia nos ensina que Jesus ele veio para todos os povos, tribos, raças, línguas e nações. Independente de etnia, de cor, independente de condições financeiras, independente de beleza. Você vai ver que toda família tem um feio, mas tem os bonitos também. Toda família tem um chato. Eu falei, tem um feio, alguns riram. Será que é porque se acham bonito ou será que se enquadraram? Não entendi esse sorriso de vocês. Toda família tem uma pessoa chata. Mas é interessante que mesmo as pessoas chatas da família, existem dias que elas são a solução para um problema. Não fosse elas, com toda a chatice que elas têm. Às vezes são metódicas, às vezes são sistemáticas, às vezes são
mas existem momentos que elas são respostas para nós. E a vida cristã também é assim. Você pode escolher a pessoa com quem você deseja casar, você pode escolher o carro que você quer ter, a casa que você quer comprar, mas você não pode escolher os irmãos que você tem. Porque, na verdade, uma vez que o papai e a mamãe, eles dão à luz a mais um filho, chegou em casa, é irmão, pronto, acabou. E é assim no reino. Nós podemos escolher muitas coisas, mas nós não podemos escolher os nossos irmãos. Os nossos irmãos, nós precisamos aprender a conviver com eles. Mesmo que eles sejam um pouco chatos, diferentes, tenham as suas características, nós precisamos aprender como igreja a estar unidos naquilo que Deus está nos dando como propósito. E eu tenho olhado para a comunidade assim com muita alegria, com muitos bons olhos. Eu tenho percebido que, a começar pela liderança desta casa, nós temos compreendido que as nossas limitações e as nossas diferenças não são um empecilho para aquilo que Deus está fazendo. Então nós passamos da era, amados, eu não sei se você viveu esse momento na igreja, não sei quanto tempo você tem de conversão, que você caminha com Cristo, mas existia um tempo que tudo que nós planejávamos dividia pessoas. Os ministérios da igreja dividia pessoas, os rolês dos relacionamentos da igreja dividia pessoas, porque sempre tinha suas etnias. Estávamos na cozinha, não conseguíamos trabalhar junto, porque cada um tinha um modo de pôr o sal. Não, eu ponho o sal assim, ó. O outro, não, eu ponho o sal assim, ó. Não, o outro eu ponho o sal assim. Até a maneira de colocarmos o sal. Não sei se você já enfrentou isso em casa. Quantos são casados aqui? E quantos têm filhos? Que aí vai ficando mais difícil ainda. Então você vê discussões assim, que um gosta de empurrar a pasta, o outro gosta de enrolar o tubinho da pasta, o outro gosta... E dá briga por conta de como você usa a pasta. Às vezes você coloca o papel higiênico puxando por cima, aí o cônjuge vai lá, não gosta desse formato, aí ele vira o papel higiênico para puxar por baixo. Isso dá uma confusão tremenda no casamento. Às vezes a gente atende pessoas se degladiando aí, quase separando por conta da posição do papel higiênico no banheiro. Sabe por quê, queridos? Porque nós não conseguimos trabalhar com a diversidade do outro, com as características do outro, não conseguimos. Aí a gente sempre quer pontuar assim, então, mas se alguém tem que mudar, precisa ser eu. A palavra não é para os dois de mudança? É para os dois. Aí tem aqueles, né, que são os olhos da vida, ó vida, ó céus, só eu, porque só eu. Aí sempre diz, pastor, mas só eu que tenho que me dobrar? Nós temos que nos dobrar, amados. Eu estou com 29 anos de casado fazendo agora, eu aprendi algo a respeito do casamento. Entre ter razão e ser feliz, eu quero ser feliz. Tem coisas que eu já tentei na vida da Giovana, mas ela chegou no limite. E eu não brigo mais por conta disso. E tem coisas que ela também já tentou na minha vida, e ela muito mais. E eu também cheguei no meu limite. Então nós olhamos para a vida um do outro, quanto nós já melhoramos com o outro. E nós somos felizes assim. Entendendo que todo o esforço eu estou há 33 anos com ela, nesses 33 anos juntos, já nos levou numa outra dimensão de relacionamento. E que esses pequenos entraves, essas pequenas... Quantos estão entendendo? Não pode ser maior do que aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. E a gente tem que curtir, porque nós estamos ficando velhinhos, daqui a pouco se comanda a dentadura um do outro. Enquanto ainda nós estamos colocando a dentadura na boca certa, tá bom, duro quando você pega do outro e não cabe na sua. Eu lembro da minha avó, rapaz, minha avó morou um tempo lá no Lar São Rafael, antes de Deus recolher ela desejou muito morar lá, nós colocamos ela lá, e um dia minha mãe foi visitar ela, que a gente sempre ia, né? Toda semana ver ela. Chegou lá, ela estava com a boca desse tamanho, assim, falando, soprano. Minha mãe falou, mãe, o que é isso aí? Essa dentadura não é da senhora, não. Aí ela falou, não? Aí ela tirou da boca essa dentadura desse tamanho, assim, queridos. Aí a velhinha que estava sentada do lado dela, do lado, falou, é minha? Catou e pá, pôs na boca. Eu falei, misericórdia. Enquanto nós estamos colocando a própria, ainda está bom. Dura quando você começa a pôr dos outros, né? Então, queridos, é isso. Nós somos pedras vivas, sendo trabalhadas e unidos pela argamassa do amor. E existem coisas na nossa vida que a gente tem que seguir como igreja, cumprindo um papel e um propósito. E eu quero falar sobre isso com você hoje. Diferente, mas unidos. Nós fomos unidos, amados.
Uma única gota do sangue do Filho de Deus uniu todas as nações. Todo mundo foi alcançado por uma única gota e salvos por esse sangue. 1 Pedro capítulo 2, 4 e 5. Vamos ver o que Deus quer nos dizer a respeito desse texto. Está aí no telão, se você está sem Bíblia. 1 Pedro 2, 4 e 5. Amém, amém? À medida que se aproximaram dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Esse texto nos fala a respeito de que nós somos pedras vivas. Menciona Jesus, em primeiro lugar, como sendo a pedra angular rejeitada pelos que edificam, e depois fala de nós como pedras, sendo a construção daquilo que Deus está fazendo, a igreja. Nós somos unidos, de alguma forma, com todas as nossas diferenças. Por muito, queridos, a igreja teve uma má interpretação a respeito desse texto, e quando lá atrás tudo iniciou em relação à igreja, ao nascimento da igreja, posterior ao nascimento da igreja, algumas discussões eram muito assim, acirradas a respeito de quem era essa pedra viva. Houve um tempo, então, que a igreja daquele período, daquele momento, entendeu que essa pedra se referia a Pedro, porque Jesus está falando com Pedro, a respeito de uma revelação que Pedro teve, quando Jesus pergunta, olha, o que as pessoas dizem quem eu sou? Aí eles disseram, olha, uns dizem que tu és um profeta, é João Batista, e foram falando. Aí Jesus faz a pergunta, mas e vocês? Quem dizem que eu sou? Aí Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus traz uma afirmação sobre Pedro nessa hora, dizendo, e tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Houve uma interpretação equivocada de que essa pedra que Jesus se refere era Pedro, que a igreja seria edificada sobre Pedro. Mas quando você vai para o texto original, na verdade, a palavra usada para se referir a Pedro, naquilo que Jesus está colocando no original em grego, a palavra lá é Petros, que significa pedrinha, uma pequena pedra. A palavra em relação a Jesus, se autorreferindo, é Petra, que significa-se rocha, sólida. Jesus está dizendo o seguinte para Pedro, Pedro, então sobre essa revelação que você teve, de que eu sou Petra, de que eu sou a rocha, sobre esta rocha, sobre este fundamento, eu vou edificar a minha igreja. Jesus está querendo dizer, sobre mim mesmo eu vou edificar a minha igreja, mas deixa eu dizer para você, Pedro, eu vou edificar ela de uma maneira que vocês possam compreender que vocês vão ter que se tornar um, porque se vocês não se tornarem um, quando Jesus vai em João 17 orar em favor das nossas vidas, ele ora pela igreja naquele momento, que são os seus discípulos que estão nascendo, e ele diz o seguinte, Pai, eu não oro só por esses, mas eu oro por aqueles que haverão de crer em mim, para que eles sejam um, como tu és em mim e eu sou em ti, para que o mundo creia, Pai, que tu me enviastes. Então, quando Deus está falando conosco a respeito de que nós somos pedras vivas, o desejo do coração de Deus é que eu e você, com todas as diferenças que nós temos, nós possamos ser unidos. Mas não é tão fácil assim, amados. Sabe por quê? Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que as construções babilônicas daquele período antigo, você vai ver que as possibilidades deles tentarem excluir essa mentalidade da vida do povo de Deus era muito grande. Porque toda a Babilônia, que representa o mundo para nós, porque a Babilônia representa o mundo, o Egito representa o mundo para nós, são as coisas que sempre levaram os homens para se distanciarem de Deus, naquilo que Deus havia preparado para a humanidade e para o seu povo. E quando a Babilônia foi pensada, ela foi pensada numa arquitetura completamente feita de tijolos, porque eles começaram a fabricar tijolos numa formatação de igualdade, todos iguais,
para que as construções pudessem, de fato, ter uma formatação de manipulação que, a princípio, parecia só estrutural, mas passou-se a criar uma cultura na mentalidade daqueles que estavam debaixo desse domínio, desse governo. Pastor, onde o senhor quer chegar com isso? Eu quero dizer para você o seguinte: a Babilônia, o Egito, o mundo, aquilo que representa as coisas lá fora, distantes da palavra de Deus, sempre vai tentar deixar cada um de nós uniforme, iguais, a um padrão. Eu me visto assim, todo mundo se veste assim. Eu falo assim, todo mundo fala assim. Eu ando assim, todo mundo anda assim. Eu faço assim, todo mundo faz assim. Então, se você não faz da mesma forma, se você não se dobra da mesma forma, dentro de uma formatação de medidas específicas de tijolo, você não é aceito. Você não é aceita. É por isso que quando Jesus nos encontra e Jesus nos traz para junto de si, como pedras vivas na sua presença, o mundo nos rejeita. Porque na verdade nós saímos de uma formatação. Havia um modelo que nos governava, uma formatação que nos estruturava, mas agora Jesus nos chama para uma liberdade que o mundo não pode nos dar, uma paz que o mundo não pode nos dar. E quando encontrados por Jesus, agora nós temos uma vida completamente diferente daquilo que tínhamos, da maneira que pensávamos, andávamos, que conduzíamos todas as coisas na vida. O nosso casamento já não é mais o mesmo. Os nossos relacionamentos já não são mais os mesmos. Os nossos costumes, os vícios que carregávamos, eles começam a ser deixados para trás. Porque depois do novo nascimento na vida de um cristão, agora começa-se um processo de santificação. E esse processo de santificação nas nossas vidas nos faz retornar à essência, ao início de tudo. E a essência e o início de tudo é que nós somos pedras fundamentadas, vivas na rocha Cristo Jesus. Qual que é o problema disso tudo, pastor? O problema é que pedra, querido, ela não é igual a outra. Nenhuma pedra é igual a outra. E nós somos, na verdade, dentro daquilo que Deus tem como visão, quase que um quebra-cabeça. Deus vai nos unindo. E às vezes Ele me encosta em você ou encosta você em mim e nós somos pontiagudos. Fala Deus, fala, pode falar. Sei que você pensou em alguém aí que te espinha direto. Às vezes é o cônjuge, às vezes são os filhos. Às vezes você fala assim: meu, lá fora está tudo ok, mas eu não sei o que acontece com esse garoto aqui dentro de casa. Não, parece que foi uma lunguinha que levantou esse menino para me atormentar. Às vezes a gente pensa isso sobre um filho, pensa sobre o cônjuge. Eu sei que em divórcio, às vezes você não pensa, porque você sabe que divórcio é contra a palavra de Deus. Mas em assassinato você já pensou muitas vezes, né? Eu ainda vou matar essa mulher. Um dia eu mato esse trem. Hã? Confessa. Não, e as mulheres então? Se os maridos chegam a pensar isso, e as mulheres? Às vezes nós não pensamos em algumas coisas, queridos, mas nós... Por quê? Porque são pessoas... A Bíblia diz que assim como o ferro afia o ferro, assim são os irmãos afiando um ao outro, porque nós estamos sendo moldados por Deus, para que nós possamos nos tornar cada dia mais a sua imagem, a sua semelhança no processo que se diz vida cristã. Então Deus não nos convida, queridos, para sermos tijolos. Deus nos chama para sermos pedras. E se nós somos pedras, nós precisamos aprender a conviver com as nossas diferenças e com as nossas limitações. Por anos a igreja matou, por anos a igreja enterrou, por anos a igreja oprimiu pessoas que tinham dons e talentos maravilhosos, porque elas eram diferentes do padrão que a igreja estabelecida determinava, filosoficamente dizendo, não doutrinariamente. Porque na doutrina não se mexe, queridos, pecado é pecado. Se você deseja ser uma pedra viva, funcionando, colada pela argamassa de Deus aos seus irmãos, você tem que entender que pecado é pecado. Ele precisa ser abandonado. Mas quantas vezes as filosofias, a nossa vã maneira de pensar, tirou pessoas preciosas do nosso meio? Pessoas com quem você caminhava, que não conseguiram frutificar onde você estava, mas hoje você olha para a vida delas em outros lugares e elas estão dando frutos 100 por 1. Por que conseguiu frutificar lá, não conseguiu frutificar no nosso meio? Por que conseguiu frutificar em outros lugares e não conseguiu frutificar ao seu lado? Por quê? Porque às vezes nós temos um padrão determinado
e trazemos as pessoas. Pastor, mas o senhor está dizendo então que a gente tem que baixar o nível do sarrafo e tratarmos as coisas de maneira inadequada para que todo mundo possa se encaixar? Não. Eu estou querendo dizer que o sarrafo que Deus coloca nas nossas mãos como igreja, ele tem níveis e medidas que podem ser mudadas e discernidas conforme os seus momentos e tempos. Eu não posso colocar um sarrafo para você na mesma medida que eu coloco para o Murilo, que é um presbítero. Eu não posso. Seria injusto da minha parte. Eu posso levar você à maturidade de ter o mesmo nível de sarrafo de um presbítero. Mas se você está chegando, eu não posso ter a mesma exigência e o peso colocado sobre os seus ombros na vida de uma pessoa que pastoreia uma igreja como eu, por exemplo. A Bíblia diz: a quem muito é dado, muito é exigido. Existem exigências sobre a minha vida, queridos, que eu sei que sobre a sua vida elas são completamente diferentes. Por quê? Porque aquilo que Deus confiou nas minhas mãos como uma pedra viva, ainda não é o que você está vivendo, porque os dons e os talentos que Deus te deu são outros. Mas uma vez que nós almejamos, queridos, as coisas de Deus, então nós precisamos entender qual é o nosso papel no processo. Porque aí Paulo conversa com Timóteo, e ele diz para Timóteo o seguinte: Timóteo, mas para esses que almejam o episcopado, para esses, você precisa subir o nível, o sarrafo. Eu não sei qual é o seu momento na igreja. Eu não sei se você está chegando agora, se você nos visita, se você está caminhando, se você está compreendendo, mas deixa eu dizer para você, independentemente das diferenças que nós temos, Deus quer usar a sua vida e Deus quer unir você a um propósito. Deus nos une por propósitos, queridos. Não porque eu sou bonito, e eu o sou. Eu tenho que acreditar, né? Porque se eu não acreditar, quem acredita? Eu acredito. Eu olho no espelho e falo: mas você é bonito, hein, bicho? Mas passa logo também, que depois eu olho meio assim e falo: será? O que eu quero dizer para você, querido, querida? Nós precisamos entender que não são as nossas belezas que nos unem. Nem porque somos bonzinhos. Porque a Bíblia diz que não existe um bom sequer. Porque se nós nos consideramos bons por si só, então Jesus morreu em vão. Não existe bondade no homem suficiente para que possa salvá-lo. Então nós estamos sendo unidos por um propósito. E dentro desse propósito nós precisamos entender a revelação que Pedro está tendo. Pedro está tendo uma revelação de que Jesus é a pedra angular rejeitada pelos edificadores, mas nós que somos pedrinhas vivas, nós podemos muito em seus efeitos naquilo que Ele tem para nós. E o texto vai adiante, o texto nos fala não somente de que nós somos pedras, mas ele fala que nós também somos sacerdotes, estamos sendo preparados para um sacerdócio. Pedro chega a dizer, 2 Pedro 2,9, que nós somos reis e sacerdotes. Mas eu quero falar um pouquinho e me ater sobre isso com você, porque eu quero falar sobre como um sacerdote, ele é experimentado nas mãos de Deus. Amados, quando você olha para o Antigo Testamento vai falar muito sobre o ofício sacerdotal, e o ofício sacerdotal não era para qualquer homem. Havia algumas características na vida de um sacerdote que elas eram peculiares diante de Deus e exigidas para esse ofício. Tanto é que para entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano, o sacerdote nem entrava. Quem entrava era o sumo sacerdote, que é um nível acima do sacerdote. Então havia o sacerdote e havia o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava na presença da arca do Senhor para trazer expiação do pecado do povo diante de Deus e perdão de Deus diante do povo. E quando Deus então fala do ofício desses homens e deixa muito claro no Antigo Testamento como Deus trabalhava com cada um deles, Deus ainda trabalha na igreja, dizendo que eu e você somos reis e sacerdotes na sua presença. Mas para sermos sacerdotes, queridos, nós precisamos entender o nível de pedra que estamos nos tornando. Porque se nós não formos lapidados das pedras brutas que somos, nós não vamos conseguir exercer um sacerdócio segundo o coração de Deus, para que a humanidade seja tocada, alcançada e liberta. Quantas pessoas lá fora precisam de sacerdotes e sacerdotisas, não no ofício do Antigo, mas do Novo Testamento? Que o Evangelho nos mova, que o Evangelho nos conduza a nos tornar a boca de Deus para essas pessoas lá fora. Mas para isso nós precisamos ser preparados. Então Lucas capítulo 5, eu não vou ler, mas do versículo 1 ao 10, se você é dado as anotações, nos fala de quando Deus começa a trabalhar a vida de Pedro de maneira específica.
Existe um momento que Pedro é peneirado, queridos. O diabo pede para peneirar Pedro. Mas eu queria que você entendesse isso, sabe por quê? Nós, ao olharmos para Lucas capítulo 5, nós vamos perceber que algumas coisas que Deus faz com Pedro, Deus faz de maneira assim muito pontual. Pedro era um profissional da pesca. Todos sabemos disso, ou a maioria sabe. E Pedro, na verdade, em Lucas capítulo 5, ele tem uma pesca chamada pesca maravilhosa. Os outros evangelhos também falam dessa pesca. Onde Jesus dá uma ordem para Pedro, depois de ter pescado a noite inteira, voltar para o mar e lançar a sua rede do lado direito. Quando então Deus começa a trabalhar com Pedro a respeito disso, Deus começa a dizer que estava lapidando a vida dele em algumas questões das quais ele ainda não havia percebido. Pastor, contextualiza a gente, por favor, vou contextualizar. Pedro é um profissional da pesca, queridos, e ele sai para o alto mar, pesca a noite inteira e não pega nada. Eu que o digo que ia sair para pescar e não pegar nada. É ruim. E o cara era um profissional da pesca. E quando ele sai e não pega nada, queridos, a Bíblia diz que ele volta e pela manhã cedinho ele está lavando as suas redes. Uma coisa, queridos, é você voltar de uma pesca bem sucedida e lavar as redes. Você lava com alegria. Está cheio de peixe. Você tira os peixes da rede e numa felicidade você lava, não dá nem canseira, você nem cansa. Outra coisa é você passar a noite inteira tentando pegar algo, recolhendo redes cheias de sujeira. Porque eu não sei se você sabe, a rede não pega só peixe. Sempre quando você puxa vem um monte de enrosco, um monte de sujeira na rede. Outra coisa é você no dia seguinte estar lavando uma rede da qual você sequer pegou algo. E Pedro está nesse contexto de vida. E Jesus então entra com ensinos preciosos a respeito de dizer: Pedro, você está se tornando um modelo de pedrinha. Mas deixa eu dizer para você, filho, para você se tornar um sacerdote real, você precisa compreender algumas coisas. Quando nós olhamos para a vida de Pedro, queridos, debaixo desse momento, dessa condição, nós vamos perceber que Deus tinha uma promessa. E Deus tinha algo para a vida de Pedro. Tanto é que depois que ele volta, ele pega os peixes. Ou seja, a pesca maravilhosa já estava preparada. Qual que é a questão então, pastor? A questão é que a rede não estava pronta. Quando você lê sobre o texto, você vai ver que Jesus está trabalhando com Pedro e diz para ele: volta, vai para o fundo, lança a rede. E quando Pedro lança a rede, diz que ele pegou tantos peixes, que ele chama o barco dos amigos para se aproximar dele, para ajudá-lo a retirar a rede. E quando está retirando a rede está se rompendo, ela está rasgando. Ou seja, a questão não é aquilo que Deus tem para confiar nas suas mãos, a questão é se é o caráter que eu e você temos, suporta o que Ele vai nos confiar. Sermos pedras, queridos, dentro da casa de Deus, nos leva a uma compreensão daquilo que nós podemos ou não podemos suportar. Sabe por quê? Porque se você não consegue suportar as bênçãos que Deus te dá, você nunca vai conseguir suportar as dificuldades que o seu irmão tem. Com as bênçãos você não sabe lidar, me dere ainda pensar a respeito das deficiências dos seus irmãos. Se você não consegue lidar com a bênção, porque era uma pesca maravilhosa. Nós não conseguimos lidar com aquilo que nós ganhamos de Deus. Como que nós vamos lidar com aquilo que Deus colocou ao nosso lado para ser tratado e nos tratar também? Então Pedro está debaixo de um momento onde Deus está dizendo: olha, Pedro, tá legal, filho, pedrinha, ok, tá tudo certo, já te trouxe para perto, já estou edificando a sua vida sobre a minha, já está tudo certo até aqui, nós estamos ok, mas o negócio é o seguinte: você precisa dar manutenção na rede mesmo. Você precisa aprender que além de lavar as redes, elas precisam ser consertadas. Eu acredito, amados, se o Murilo nos falou muito bem, usado pelo Espírito Santo nessa manhã, eu acredito que é uma manhã de consolo para as nossas vidas. O Espírito Santo quer trazer consolo sobre o seu e sobre o meu coração. Porque existem momentos na sua trajetória cristã, existem momentos na sua vida familiar, existem momentos na sua vida profissional, existem momentos no seu relacionamento paterno-materno que você não cuidou da rede. E a rede não suportou o que Deus tinha para você. E como não suportou o que Deus tinha para você, você deixou de estar em algumas posições, de alcançar alguns benefícios que Deus tinha para você, porque Ele tinha isso para você. Salmo 139 nos diz que Deus escreveu todos os dias das nossas vidas no seu livro, e Ele conhece todos os nossos dias, e Deus Ele tem um plano original para cada um de nós. Deus não trouxe o João Medeiros por um acaso no mundo, queridos, nem o Renato. Aliás, o Renato está bonito hoje, vocês viram?
Eu achei que ele fosse pregar. Quando ele entrou assim, eu falei, nossa, deve ser um pastor esse homem. Está elegante toda a vida. Deus não trouxe o Renato, querido, de maneira aleatória. Você acha mesmo que Deus ele nos joga no acaso? Ao acaso? Não. O que Deus tem para mim e para você é algo muito, mas muito maior do que aquilo que nós não estamos percebendo, porque não estamos nos permitindo ser trabalhados. Permita-se ser trabalhado e trabalhada por Deus. Deixa Ele lapidar, mas dói, pastor, mas dói mesmo. Doeu nele, quando ele olhou para a humanidade com uma decisão errada e ele teve que enviar o seu filho, o seu único filho, para que esse único filho pudesse morrer na cruz e derramar a sua vida em nosso favor. Doeu nele, queridos. Dói nele, até hoje. Quando ele olha, mesmo agora, o sacrifício há mais de 2000 anos já ter nos alcançado, ele olhar para nós e nos ver tomando decisões erradas, como se Jesus não tivesse subido na cruz em nosso favor. Dói nele. Então dói mesmo, querido, querida. Sabe por que dói? Guarda isso no seu coração, só sente dor quem está vivo. Então o que nós precisamos, pastor? Morrer. A Bíblia diz que se o grão de trigo cair na terra não morrendo, ele vive só. Pastor, por que eu fui casado tantos anos e terminei sozinho? Por que eu tinha filhos que hoje sequer me visita? Porque se você não morrer, você vai terminar só. Não vai ter ninguém ao seu lado, nem para segurar na alça do seu caixão. Você precisa morrer enquanto você está vivo. Porque aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á, disse Jesus. Mas aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á. Você e eu precisamos entender, como pedras vivas que somos, qual vida nós desejamos ter. Essa vida de 50, 60, 70 anos. Amados, eu fiz 2 cultos fúnebres essa semana. Um menino de 17 bateu de moto. Um menino de 26, o Felipe, irmão da Bruna, bateu de moto. 17 anos, um garoto. 26 anos, um garoto. 2 crianças. Mas Deus não está olhando para isso. Deus está olhando para a eternidade. E isso é o que nos consola. Porque Deus não tem para mim, para você 17, 26 anos. Deus tem para nós uma eternidade junto dele. Então aquilo que Deus está construindo na sua e na minha vida vai muito além do que aquilo que nós estamos enxergando. Então deixa eu dizer para você, o que eu preciso, pastor? Morra, para que você possa viver. Vou além, morra para que você não nos mate. Porque muitos têm matado outros, queridos. Pessoas definham, chegam ao câncer por conta das emoções. Porque as células cancerígenas são alimentadas pelo ódio, pelo rancor, sabia disso? Faz um estudo. Pesquisa. O irmão Google vai te ajudar com isso aí. Entra em pesquisas sérias e fala a respeito do rancor, como a angústia, como a depressão, como a falta de perdão leva as pessoas a acelerarem as células cancerígenas no corpo. Porque tudo que é de negativo nós recebemos, queridos. Então nós vamos matando pessoas que estão conosco, porque nós não estamos dispostos a morrer. Pedras vivas, amados. Elas são muito peculiares, mas elas precisam entender que em Deus elas têm um processo. Qual que é o processo, pastor? É de ajuda mútua e não de conquista de espaços. Porque às vezes sou uma pedra grandona, eu quero pegar o espaço de todo mundo, mas deixa eu dizer para você, em todo pequeno espaço que ainda há uma possibilidade de encaixar algo, cabe uma pedrinha. Você já juntou pedras assim? Já fez um morrinho de pedras? Você vai ver que existem uns espaços que ficam vagos. Eu vou falar com os homens aqui, eles vão entender. Sabe quando você vai acender a churrasqueira, você começa a colocar as pedras de carvão, né? Aí você começa a ver que tem umas brechas, uns buracos assim. Você pega uns carvãozinhos menores assim, você começa a colocar lá assim. Cabe, sempre cabe mais uma pedra lá. Igreja, amados, família, espiritualidade. Ela precisa ser compreendida naquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida e através das nossas vidas. E aí Pedro, então, ele fica frustrado com algumas coisas. Você sabe por quê? Porque em outro momento da vida de Pedro, Jesus fala para ele assim: Pedro, eu vou precisar do seu barco, porque eu preciso falar com a multidão, mas a multidão está me apertando aqui. Vou subir no seu barco para falar com eles.
Pedro falou, lógico, sobe aí, Senhor. Aí ele falou, Pedro, afasta um pouquinho o barco. Aí Pedro então afasta um pouquinho o barco para a multidão não chegar em Jesus dentro da água. E Jesus começa a ministrar e abençoar todo mundo dentro do barco de Pedro. Mas Pedro está com um problema, queridos. Pedro está com uma dificuldade. Mas todo mundo é abençoado através do barco dele, mas ele mesmo não recebeu a bênção. Então quando Jesus volta e põe o pé na areia e sai do barco, Pedro ele entra numa crise. Que ele fala, rapaz, o homem veio aqui, subiu no meu barco, abençoou todo mundo, e eu? Vamos confessar pecados? Já pensou assim, não já? Existem momentos na sua vida que você fala assim, Senhor, por que eu? Quando você perde algo que você estima muito, você fala, Senhor, tanto bandido aí, você já crucifica os bandidos tudo. Você dá até nome, você fala até o presídio que eles estão. Fulano que está lá não sei na onde, por que eu? Porque nós somos assim, queridos, nós fazemos o bem para os outros. Jesus sobe no nosso barco enquanto estamos fazendo o bem para os outros. Outras pessoas são abençoadas através do nosso barco que Jesus está dentro. Mas como a bênção não nos alcança, a gente entra em crise. Não somos sacerdotes ainda, somos pedrinhas, mas ainda não somos sacerdotes. Porque o sacerdote, na verdade, ele é um canal entre Deus e os homens e entre os homens e Deus. Não me importa se ele foi abençoado, ele é só um canal. Jesus precisa passar por você. Alô? Jesus precisa passar por nós, queridos. Nós somos só condutores daquilo que Ele está fazendo. Eu quero finalizar com você, dizendo que Jesus sobe no barco de Pedro. E depois, Jesus pega Pedro e fala, Pedro, tá bom, chegou a sua hora. Você está começando a compreender algumas coisas. Mas deixa eu dizer para você, Pedro, olha, leva o seu barco lá para o fundo, lança a rede. Ele falou, mas no fundo, Senhor... Ele falou, Pedro, porque para abençoar a multidão eu abençoei daqui da beirada mesmo, mas para tratar com você tem que ser algo mais profundo. Eu quero te abençoar, mas tem que ser algo mais profundo. Sabe quando você está passando por uma luta que você não consegue entender e ela perde a dimensão daquilo que você pode? Você fala, meu Deus, eu não suporto mais, suporta, queridos. Vou dizer para você, não deixe o diabo te enganar. A Bíblia diz que não viria sobre nós, palavra de Deus liberada sobre a igreja. A Bíblia diz que não viria sobre nós tentações maiores do que possamos suportar. Porque antes mesmo da tentação que nos alcança, Ele já enviou o livramento. Existe um livramento preparado por Deus, você só precisa ficar firme. Fica firme. E Deus leva Pedro para águas mais profundas e aí trabalha com ele. E ensina para ele que a questão não era o fato dele não receber a bênção, a questão é que a rede não estava preparada. E aí Deus começa a preparar o coração de Pedro a partir daí, porque ele está sendo um exemplo para nós como pedrinha. E aí Jesus então bate um diálogo com Pedro depois, posterior, numa outra situação, e diz assim, Pedro, deixa eu falar um negócio para você, eu estou prestes a subir para o Pai, e eu estou com uma situação, rapaz, você acredita que aquele miserável do Satanás conversou com meu pai lá atrás e tocou a vida de Jó? Só que agora, Pedro, aquele miserável veio falar com a gente de novo e quer peneirar a sua vida. Aí Pedro, era assim com Jesus, falou, e o senhor não deixou, né? Não é possível, né, Jesus? O senhor vai fazer isso comigo, né? Ele falou, não, já autorizei, Pedro, autorizei, está tudo certo. Ele falou, mas deixa eu dizer para você, eu tenho rogado ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Deixa eu dizer para você, igreja, presta atenção no que Deus quer te comunicar agora. A questão de Jesus com Pedro era perceber se ele ia se manter firme na fé. Essa é a questão. Porque quando nós somos peneirados, como pedras vivas que somos na igreja, nós somos peneirados por várias malhas de peneiras. Então na primeira malha mais grossa, Deus vai tirando algumas coisas, tirou o orgulho de Pedro. Porque Pedro era o pescador, mas foi pescar e não pegou nada. Pensa na humilhação que é. Não é fácil não, irmão. Porque a gente se acha pescador e você vai e não pega nada, Deus está trabalhando no nosso coração, entendeu? Tirou o orgulho. Aí existem outros momentos que Deus começa a afinar a malha da peneira e começa a tirar as pretensões. Porque a gente tem tantas pretensões na vida e Deus passa uma malha mais fina e fala, mas não é isso que eu tenho para você. É isso que você deseja, mas não é o que eu quero.
Então, se você de fato entregou a vida, de fato e de verdade nas minhas mãos, você precisa ser conduzido pelo meu Espírito. E aí Deus tira as nossas pretensões com uma malha mais fina. Aí Deus vai tirando com malhas mais finas de cada peneirada que o diabo nos peneira, queridos. E o peneirar do diabo nas nossas vidas com a permissão de Deus é um favor de Deus em nos tornar melhor do que somos. E a peneira ela vai afinando de tal forma que daí vai saindo tudo. Até que sobra só a fé que vai ser peneirada. Aí quando sobra a fé, Jesus falou assim, eu não estou preocupado com tudo que o diabo vai peneirar na sua vida como peneirou a vida de Jó. Eu estou preocupado se depois dele peneirar tudo que tem que peneirar, se a sua fé vai estar aí no seu coração. Porque você precisa guardar a sua fé, Pedro. Não é possível ser um sacerdote ou uma pedra viva se você não tiver a fé em mim. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos guardar a fé, queridos. O apóstolo Paulo, quando termina a sua carreira, ele faz questão de dizer, olha, eu vivi de tudo, eu fiz tudo, eu corri de todas as formas, eu cheguei ao final, mas eu quero lembrá-los, igreja. Eu quero lembrá-los, igreja. Uma única coisa vocês precisam entender de tudo que eu vivi, sofri e de tudo que eu venci. Eu guardei a fé. De tudo que você tem que guardar, queridos, guarda o teu coração para que a fé que Deus colocou nele não seja roubada. Você precisa guardar a sua fé. Nós olhamos para os heróis da fé, Hebreus capítulo 11, falamos dos heróis da fé, mas para mim aqueles homens eram visionários. A Bíblia diz que o próprio Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou todo o sofrimento até a morte de cruz. Sabe por que Jesus suportou todo o sofrimento? Por conta da alegria que lhe fora proposta. Deus um dia disse para mim e para você, filho, você está numa vida, num caminho errante, você está perdido à morte eterna, você está completamente desligado de mim, mas deixa eu dizer para você, eu quero propor para você uma alegria que o mundo não pode te dar, uma paz que o mundo não pode te dar, eu quero trazer sobre você uma promessa que ninguém pode te dar, eu quero dizer para você, se você de fato deixar eu conduzir a sua vida, o seu nome jamais vai se apartar do livro da vida, e naquele grande dia você vai entrar como igreja na minha presença, e eu vou dizer para você, entra na alegria do Senhor eterno, meu filho amado. Essa é a proposta que Deus nos tem. Não de sermos ricos, milionários, muito embora isso é bom, nós temos amigos ricos. Sabemos disso? Glória a Deus, né, irmã Irene? E a irmã está pertinho de um amigo rico. O que é que nós precisamos entender? Embora nós possamos alcançar todas essas coisas na terra, os nossos olhos estão fitados no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Que um dia todas essas coisas perecerão, querido. E nós vamos pisar nas ruas de ouro e de cristais. E lá não haverá mais choro, lá não haverá mais lágrimas, porque Deus haverá de enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E Deus vai mudar toda a nossa realidade. E lá o marido não briga mais com a mulher, nem a mulher com o marido. Dá uma força, né, Japão? Porque senão às vezes acho que é só o marido que briga, né? E lá nós não vamos ter mais diferenças, amados. Nós não vamos ter mais disputas, porque lá agora o resplendor da luz do rosto do Senhor é o nosso sol, que ilumina todas as coisas na nossa vida. Então, pela alegria que estava proposta aos heróis da fé, eles chegaram até o fim. Alguns escaparam dos leões, mas outros foram comidos por eles. Uns escaparam do fogo, mas outros foram queimados vivos. Mas eles eram homens visionários. Noé é citado, queridos, sabe por quê? Noé é citado na galeria dos heróis da fé, por conta da alegria que lhe estava proposta. Deus falou, Noé, faz uma arca, porque eu tenho uma proposta para você, faz uma arca, será salvo tu e tua casa, eu vou salvar tua família, filho, eu vou destruir toda a humanidade, mas eu tenho uma proposta para você, faz uma arca que eu vou salvar a sua família, e eu vou falar sobre um plano de redenção que eu tenho para a humanidade através de você. E Noé, por conta dessa visão, por 120 anos fez uma arca. E depois que essa arca foi construída, Deus colocou ele e a família lá dentro. E a alegria que lhe estava proposta, então Deus consumou todas as coisas. É assim, queridos. Abraão, você vai ser pai de muitas nações. Havia uma promessa. Jesus, uma alegria proposta. Os discípulos, uma alegria proposta. Os profetas, uma alegria proposta.
Então não vem falar que a vida cristã é um enfado, porque ela não é, porque existe a maneira como nós enxergamos ela. Se os nossos olhos, como pedras vivas, estão fitados e voltados para a palavra de Deus, nada nesse mundo pode nos impedir. Porque nem a morte, nem a tribulação, nem a altura, nem a profundidade, nem o futuro, nem o passado, nem o porvir, nada. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada nem ninguém. Então nós precisamos colocar os nossos olhos como pedras vivas que somos, deixarmos-nos trabalhar e nos unir por aquilo que Deus está fazendo, porque existe para a igreja uma alegria que lhe está proposta. Coisa mais difícil no mundo, queridos, é quando você vê uma pessoa morrer sem esperança. Mas não é assim conosco. Não é assim conosco. Não é assim conosco. Queria que você se colocasse em pé. Ministério de Música, por favor. Não é assim conosco. Deus quer consertar as suas redes nessa manhã, para que quando Ele derramar de novo bênçãos sobre a sua vida, você possa suportar o que Ele está derramando. Pastor, eu preciso rever mesmo as minhas redes. Eu preciso pensar se eu sou uma pedrinha ainda ou se eu já sou um sacerdote, uma sacerdotisa. Eu queria que você começasse a orar, melhor dizendo. O louvor está se preparando, conecte-se, nós estamos terminando. Tentei esse objetivo, tem muita coisa para dizer, mas eu queria que você tivesse esse tempo com Deus, por isso eu estou finalizando. O que precisa ser movido na sua vida? O que precisa ser consertado nessa rede que Deus colocou nas suas mãos? Onde você precisa se posicionar? O que você quer dizer para Deus nessa hora entre você e Ele não tem a ver comigo. Existem áreas da sua vida que você tentou com a força do próprio braço. Se existe, talvez essa seja uma manhã de você dizer: Senhor, conserta essa área da rede, porque eu já cheguei à conclusão que eu não posso. Comece a orar, queridos. Se você desejar fechar os teus olhos, comece a colocar diante de Deus o que você de fato tem para Ele e o que você precisa que Ele possa intervir na sua vida. Ele quer intervir na sua vida. Ele não quer te expor, Ele quer te tocar. Enquanto nós adoramos, você vai ter esse tempo de poder dizer para Deus: Senhor, muda a minha vida. Faz de mim, Senhor, uma pedra viva com todas as diferenças que eu tenho, que eu possa de fato me unir aos meus irmãos, que eu possa me unir ao seu propósito, Senhor, que eu possa me unir à sua família, que eu possa me unir à minha família. Às vezes nós aprendemos a ministrar fora o que não vivemos dentro, queridos. Pregamos fora como se fôssemos doutores da palavra, teólogos profissionais, mas não conseguimos viver dentro de casa o que nós pregamos fora. Se essa é uma área da rede que precisa ser reconstruída na sua vida, essa é a manhã de você dizer: Senhor, me perdoa pela hipocrisia. Porque a hipocrisia, queridos, a hipocrisia é nós colocarmos a palavra de Deus nos ombros das pessoas e não estarmos desejosos de vivê-la em casa. Tudo começa em casa. Os teus filhos estão olhando para você na mesa. É na mesa que eles estão olhando para você. Porque muitos filhos perecem porque não viram os pais serem coerentes naquilo que eles diziam. Porque os pais absorveram no seu coração uma questão humana que diz o seguinte, um ditado popular: faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Isso é um ditado do Satanás. Faz o que eu mando, não faz o que eu faço. A Bíblia diz que nós somos o modelo. Vamos corrigir nessa manhã. Eu falo mal das pessoas. Então se arrependa, diga: Senhor, conserta essa área da rede. Conserta esse pedaço da rede na minha vida. Eu não quero mais viver falando mal das pessoas. Eu quero focar no Senhor. Eu tenho dificuldade de pedir perdão. Conserte a rede hoje. Peça perdão. Irmãos, não abra os seus olhos. Eu estou sentindo de falar isso para você. Abre os seus olhos, ó. Dentro de relacionamentos, pessoas ferem muito umas às outras, porque somos pedras pontiagudas.
Temos o nosso jeitão, o nosso modelo, a nossa maneira de fazer, de ser. Mas quando nós vamos entrando para um nível de intimidade, as coisas vão ficando piores. Porque com quem nós temos intimidade, nós somos quem somos, nós não temos política. A política que nós temos na rua de ser educado com as pessoas, às vezes não temos em casa, porque em casa nós somos quem somos. E aí, às vezes, nós ferimos muito o nosso cônjuge. Ferimos demais os nossos filhos, mas demais. Aí nós entendemos o seguinte: olha, eu saí para a rua, tal, esfriei a cabeça, vou passar aqui numa conveniência, vou comprar um chocolatezinho, vou levar em casa, chega lá, dou um chocolate para o menino, dou um chocolate para a menina, para o cônjuge, e está tudo certo. Aí você acha que um chocolate é você dizendo para ela assim, é um pedido de perdão. Está achando que pedido de perdão é Páscoa humana, queridos? Onde a gente come ovo de chocolate? Pedido de perdão é você olhar no olho da pessoa que você feriu e dizer para a pessoa: olha, me perdoa, eu te amo, eu errei com você. Não é chocolate que conserta as coisas, amados. Você precisa olhar essa rede que você está jogando para trazer os frutos daquilo que Deus pretende para você. Você precisa olhar para essa rede com sinceridade e olhar nos olhos de quem você ama e dizer: eu errei com você. Não vem com chocolate, com flor. Quem gosta de flor é floricultura. Nós precisamos nos quebrantar, dizer: Senhor, eu sou uma pedra viva nas tuas mãos, me ajuda a amar o meu cônjuge, amar os meus filhos. Me dá um coração, Senhor, no teu altar, que reconhece quando erra, que reconhece quando falha, que precisa se realinhar com a tua promessa, com a tua visão. Eu atendo, queridos, jovens, adolescentes que estão completamente perdidos em gêneros, ideologia de gênero, em drogas, em bebida, uma série de coisas. Aí você começa a trabalhar com eles. A raiz sempre é o pai e a mãe. 80, 90% das vezes a raiz é o pai e a mãe. 80, 90% das vezes. 10% é culpa deles. Mas então eles não são responsáveis pelos atos que eles têm? São responsáveis hoje, mas quando eles não eram responsáveis ainda porque eram crianças, só viram perdição dentro de casa, e isso marcou a identidade deles. Ao marcar a identidade deles, agora que eles são responsáveis pelo que eles fazem, eles não têm uma referência e só tomam a decisão errada, porque não tem referência. Vamos orar. Eu estava indo tão bem, né? Mas fiquei bravo com vocês. Eu estava indo tão bem, mas no finalzinho. É porque eu não aguento, queridos. Eu vejo as famílias se perdendo nos nossos dias. E nós somos uma igreja de pedras vivas que estamos aqui para trazer salvação ao mundo e não perdição aos nossos. Um minutinho a gente acaba. Nós vamos adorar e você vai fazer uma oração pessoal diante de Deus, pedindo que Ele possa consertar essa área da sua rede, em nome de Jesus. Quero orar por você também que às vezes não se sente enquadrada dentro do corpo. Às vezes você se vê meio diferente de todos, de todas, e você não percebe que aquilo que Deus está fazendo também é para a sua vida. Sabe, queridos, às vezes mulheres frustradas, que olham para si e se sentem completamente rejeitadas porque o relacionamento não deu certo. Às vezes filhos que foram esquecidos pelos pais estão na igreja hoje, e esses filhos e essas filhas, eles assim, estão completamente perdidos porque não se sentem amados, amadas. São pedras das quais eles carregam dores, carregam lutas, carregam frustrações, mas Deus quer trazer você e quer unir você à igreja. Então eu queria que você abrisse as suas mãos, todos vocês. Eu quero orar por vocês e quero dizer sobre a vida dessas pessoas que às vezes tentam colocar na sua cabeça que você é um tijolo, você tem uma formatação, e você não é um tijolo, você não tem uma formatação, você é uma pedra viva. Eu quero abençoar a sua vida nessa manhã.
Pai, no nome de Jesus, eu quero orar por cada um dos teus filhos que estão aqui, aqueles que feriram e aqueles que foram feridos. Aqueles, ó Deus, que entenderam nesta manhã que existem áreas da rede que precisam ser consertadas. Eu quero orar pela vida dos teus filhos, eu quero abençoá-los de maneira que os teus filhos possam testemunhar da graça, do favor e da misericórdia do Senhor sobre aquilo que o Senhor está fazendo, e que essa palavra possa mudar a história dos teus filhos como nunca antes ela mudou. Senhor, não porque, Senhor, essa palavra é melhor do que as outras, mas porque nós cremos naquilo que o Senhor está fazendo nesse momento, e que esse momento é um divisor de águas na vida dos teus filhos. Por isso eu quero abençoá-los com todas as sortes de bênçãos do teu Espírito Santo, da cabeça à planta dos pés. Eu quero declarar sobre os teus filhos que eles sejam transformados, Pai, em essência. Assim o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, resplandeça o rosto dele sobre você, que o Senhor te dê a paz que o mundo não pode te dar, e ao sair por essa porta você possa declarar que você não é mais a mesma pessoa que chegou aqui hoje. Assim eu te abençoo, vá em paz, na autoridade do nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém, queridos. Deus os abençoe. Vá em paz, viu? Amamos vocês.